Fala para você jovem de um modo geral. A gente está recebendo o Pedro Oliveira, ele é presidente da organização juvenil Movicamp e a pauta muito interessante, a oportunidade para jovens brasileiros se tornarem líderes, isso mesmo, tá? A juventude brasileira é a que mais cresce, né? Aqui no país e principalmente precisa aí de um rumo na vida, né? Falando aqui com o Pedro. Pedro, importante o jovem se preocupar, claro, com temáticas, né, relativas ao seu futuro, ao presente e principalmente essa construção dessa caminhada. Bom dia. Bom dia, Pedro. Seja bem-vindo. Bom dia. Então, o Movicamp, ele é uma oportunidade única de jovens de todo o país e de fora dele conhecerem mais de 50 autoridades, desde os governos federais até os governos estaduais também, para poder se apropriarem e estudarem sobre temas que são importantes. Um deles, que eu posso citar, é os direitos humanos e a educação. Então a gente vai ter 5 secretarias de Estado de Educação apoiando a gente, que vai estar no evento, que vai formar, que vai envolver os grêmios estudantis e os líderes de turma. Além disso, nós também temos 4 ministérios do governo federal do Brasil e de outros governos também, como o governo dos Estados Unidos e o governo também do Equador. Tudo isso, iniciativa de jovem para jovem e jovens que estão portando um futuro que a gente está construindo agora no presente. Esse evento vai ocorrer numa plataforma exclusivamente virtual, nacional e tem inscrições gratuitas, é isso? Isso, é totalmente virtual, é totalmente gratuito e é totalmente aberta. Por mais que seja para jovem, mas nós temos inscrições de várias e várias idades, porque o importante é nós aprendermos e nós impactarmos as nossas comunidades. Em relação aos temas considerados cruciais também para o século XXI, você falou direitos humanos, né? Coincidentemente ontem, a campanha da Fraternidade fala numa retomada aí da união entre as pessoas, o reconhecimento das diferenças, o convívio das pessoas independente das suas origens sociais, políticas e raciais. Essa é uma temática ainda muito cara, que precisa ser aprofundada também com a juventude, Pedro? Então, a primeira temática, quando nós falamos sobre direitos humanos, é a participação da própria juventude. Porque é totalmente fora de contexto nós falarmos em direitos humanos sem a juventude discutindo os seus direitos humanos. Mas o tema mais caro que nós temos na sociedade é a justiça racial e o crime ao meio ambiente. E um dos maiores crimes que aconteceram foram em Maceió. E a gente vai estar discutindo isso com outros jovens também, para poder saber os pontos de vista deles sobre temáticas que são atuais, que acontecem no nosso dia a dia e que acontecem nos nossos estados também. É importante esse chamamento, esse convite, né, para os jovens participarem de debates tão importantes. Nós estamos conversando com o Pedro Oliveira, ele que é presidente da organização juvenil Movicamp, falando justamente sobre esse evento virtual nacional que vai ocorrer de março a abril desse ano. Agora, Pedro, algo que me deixa curiosa é queria saber um pouquinho da tua história. Como é que você se engajou no movimento? Como é que você entrou? Também foi através de um convite assim? Então, eu me envolvi, hoje em dia eu tenho 19 anos, mas eu me envolvi com 9 anos de idade. Eu fui eleito presidente de grêmio da rede municipal de ensino de Rio Largo pela primeira vez com 9 anos de idade. Eu fui o terceiro ou segundo presidente de grêmio da rede municipal de todo o estado de Alagoas. E desde então eu comecei a me envolver na pauta estudantil, comecei a me envolver na pauta lá no meu município, da pauta dos direitos humanos juvenis. E só vim sair da presidência de um grêmio com 18 anos de idade. Então foi quando surgiu o meu envolvimento com o espaço internacional, o espaço nacional e estadual. E a gente decidiu então fundar o Movimento Internacional de Juventudes, que a gente chama de MOVE. E aí veio a ideia do Movicamp, que é como se fosse uma extensão para jovens discutirem os seus futuros e os seus presentes também. Como é que vocês entram em contato com as autoridades nacionais? Porque naturalmente você falou aí em estrutura e o contato tanto com autoridades estaduais como também nacionais. Nacionais, já existia essa porta, esse braço aí para debate também com a juventude? Então, já existia sim, através do Conselho Nacional de Juventude e da Secretaria Nacional de Juventude. Mas o que acontece é que as portas para a juventude ainda é muito difícil de serem abertas. Mas o bom é que a nossa organização ela surgiu há muito tempo, já tem todo um histórico e isso possibilitou que a gente tivesse acesso livre aos ministérios do governo federal e dos governos estaduais. É tanto que o próprio Movicamp, que é um acampamento que a gente chama de bootcamp, né? É um termo juvenil, um bootcamp, onde vai formar jovens. A gente conta com a parceria de 5 ministérios do governo federal do Brasil, o que é algo muito simbólico e muito expressivo para nós também.
Pedro, vocês têm alguma perspectiva de alcance desse movimento agora, virtual? Então, no ano de 2023, nós impactamos e alcançamos mais de 100 mil pessoas. Em todo o país e de fora dele também. E apenas nesses 2 meses de 2024, a gente já alcançou mais de 5 países, como o Paquistão, que é um país totalmente fora da realidade brasileira, mas que nós estamos lá também com uma embaixada, que a gente chama assim, um representante no Paquistão, e na Jordânia. Isso também possibilitou muita gente. E aí o Movicamp abriu as inscrições no começo desse mês, a gente já conta com 450 inscrições, e a gente pretende alcançar as 500. Agora, Pedro, naturalmente, quando se começa, né, um ano legislativo, um ano aí do executivo, começa-se a colocar em prática o orçamento, né, que foi discutido no ano anterior para o exercício do ano em curso. A juventude está no orçamento dos municípios? Você tem notado isso? Ou é algo também que fica muito aquém da realidade? É uma pergunta um pouco difícil, mas a resposta é que não. É muito objetivo nós falarmos que a juventude, a criança e adolescente não é prioridade ainda. Não é prioridade dos políticos, não é prioridade da política pública estadual e nem municipal. Isso daí eu digo no contexto nacional e não somente de Alagoas. Mas quando nós falamos sobre orçamento, nós temos o combate à fome, nós temos muitas outras pautas, mas nunca está a juventude de maneira direta citada. Mas esse ano Alagoas foi destaque porque nós tivemos um dos eixos que foi a juventude. Então aconteceu ali num centro de inovação e tecnologia, onde nós estávamos, e tinha juventudes de várias e várias realidades, como indígenas, quilombolas, ribeirinhos e da capital também. Pedro, a perspectiva também de encontros como esse agora do Movicamp, levarem a encontros presenciais, vocês já pensaram nisso? Tem essa possibilidade. A gente tem parceria com a vereadora de lá da cidade de Ribeirão Preto, de São Paulo, e a gente pretende fazer o nosso encontro de dezembro desse ano até março do ano que vem, de maneira presencial na Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto. Então Olha já aí. existe esse movimento. Já existe. Pois é, saindo de Rio Largo para o Brasil, para o mundo, né? Para o Paquistão. Não vá no Paquistão não, que não é tão livre como você imagina não. A regra lá é bem outra, tá? Como é que quem está nos ouvindo procura saber detalhes do Movicamp? Como é que vocês estão aí na rede social? Como é que faz para se inscrever e participar também desses debates? Então é de maneira muito simples, porque quando nós falamos de juventude tem que ser simplicidade e de maneira objetiva. É só entrar no Instagram e pesquisar Somos o Move, e lá no link da bio vai ter um link de inscrição também. Tá aí, Somos um Move, né? M-O-V no final, mudo. Tá aí, é o Instagram do movimento. Você, jovem, participe. É um evento, na verdade, para todas as idades, mas focado no universo juvenil, para estimular os jovens a desenvolverem habilidades, a participarem ativamente da vida política, social, econômica. Isso aqui é um dos grandes objetivos do Movicamp 2024. Inscrições até quando? Tem data prevista? Até o final desse mês. Então, inscrições até o final desse mês. Ainda tem um tempinho aí, 15 dias, menos de 15 dias. Faz as contas aí pra mim, rápido. 18 dias. É porque esse mês é de 29, né? De 28. Vamos pôr uns Vamos 16. embora, Uns 16 dias aí. Menos de 16, gente. Então, fica... Essa foi boa. Quando eu fui fazer a conta aqui, eu lembrei que o mês não era de 30 nem de 31. Mas vamos embora, tem tempo ainda, dá para se inscrever. Pedro, obrigada pela presença, obrigada pelo bate-papo. É sempre importante e interessante essa pauta e discutir assuntos voltados para os jovens. Então venha sempre para a gente trazer aqui as novidades do Movicamp e desse movimento aí tão legal. Muito obrigado. Valeu. Vai, Marcos. Segue, Thaís. Segue. Se a gente fosse bom em matemática, a gente era engenheiro. Amigo, não estava aqui, né? Pois é, Mas amigo, tudo bem. 6 vamos horas.